Começando agora um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai acontecer nos dias 20, 22 e 24 de maio de 2024. Então, nesse aquecimento aqui, eu vou entrevistar alunos do meu treinamento, alunos e alunas do meu treinamento Independência no Alemão, para que eles falem um pouquinho a gente conhecer um pouquinho da história deles, conhecer um pouquinho dos desafios que eles passaram com o idioma alemão, mas conhecer também bons frutos que o método ADD, né, que é o método que eu utilizo, trouxe para a vida deles. Então a gente está aqui com a Wendy, uma aluna do nosso treinamento, e aí a Wendy pode falar, pode se apresentar, falar de onde é que ela vem, por que que ela escolheu o idioma alemão, como é que o idioma alemão entrou na vida dela, e enfim, pode começar, Wendy. Oi, oi, tudo bem? Beleza. Prazer enorme estar aqui com você. Bom, meu nome é Wendy, eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente de Niterói, Nikit City. É, Bom, como é que isso tudo aconteceu na minha vida, né? Como é que eu vim parar aqui na Alemanha? A minha família é de origem alemã, e eu sempre tive um sonho de vir morar aqui. Sempre foi o sonho da minha vida vir morar aqui. E também, né, claro, falar o alemão. Infelizmente, minha mãe não me ensinou, apesar dela saber bastante, ela não me ensinou. Mas eu sempre tive esse desejo aqui dentro do coração de aprender a língua. E, e aí, a primeira vez que eu entrei num curso, eu tinha, sei lá, uns 18 anos, bem nova, assim. E aí entrei, comecei, aí aquele iniciozinho, né, que dá às vezes um nervoso, porque você quer falar, quer aprender, né, mais rápido, mas não dá. Enfim, fiz lá todo o início do curso, mas Isso foi lá, isso justamente lá isso lá em Niterói, no caso. lá em Niterói, isso. Não sei nem que ano foi isso, mas tem bastante tempo. Mas aí foi justamente quando eu entrei para a faculdade de engenharia, veio aquele bendito do cálculo, e aí o cálculo tomou conta da minha vida e eu larguei para lá. Eu falei assim: não, tá muito difícil, tá tudo muito difícil, eu vou fazer isso depois. Passou um tempo, eu voltei para um outro curso, não para o mesmo, voltei para um outro curso, e aí fui com toda a vontade do mundo, estava tudo certo, tudo fluindo, até que eu estava me sentindo a pessoa mais feliz do mundo, até porque eu tinha aprendido, eu me lembro que eu tinha aprendido as declinações. Eu tinha conseguido chegar nesse status, e para mim aquilo, nossa, eu já sou fluente, né? Sabia de nada. Aí, só que, infelizmente, o curso lá, problemas lá do curso, o curso acabou e eu não pude continuar. E aí eu perdi o embalo da vida, já estava já lá pelo final da faculdade, e aí termina a faculdade, você quer trabalhar, né? E eu comecei já também, já terminei a faculdade trabalhando, graças a Deus, tudo muito certo, e acabei não voltando para estudar a língua. Hum. Mas, nesse meio tempo, fiz várias férias aqui, né? Vim passar Ano Novo, Natal, neve. Vim umas 4 vezes ao longo dos anos para a Alemanha, passei um mês cada vez que eu vim. E sempre apaixonada, né? Sempre me sentindo em casa, sempre me identificando muito, e sempre com aquele sentimento, poxa, mas eu não falo alemão, sabe? É, Era sempre assim, estava faltando isso, eu tinha que fazer isso na vida, sabe? Hum. Então, aí veio a pandemia, veio aquilo tudo que a gente sabe que aconteceu, né? E aí o meu trabalho se transformou em trabalho online. E eu, que sempre trabalhei em empresa, em galpão, com engenharia, né? Sempre ali de 8 às 18, sempre presa em alguma cidade, né? E eu, pela primeira vez na vida, estava trabalhando online, e quando acabou a pandemia, continuou online, não tinha previsão nenhuma de retornar para presencial. E aí eu falei assim, então, a pergunta não é por que vir para a Alemanha, né? É por que não. Eu sempre falo. Quando me perguntam por que você veio para a Alemanha, eu falo assim, não é essa a pergunta, é o por que não vir para a Alemanha, né? Hum. E aí eu vim, organizei tudo, fiz um plano assim, fantástico. Vou mergulhar de cabeça numa piscina chamada Curso Intensivo de Alemão. E aí aquela receitinha de bolo que todo mundo acha que é maravilhosa, né? Curso intensivo de alemão, num lugar onde todo mundo fala a língua, você acha que em 6 meses eu tô falando, né? E aí o Ravili, você sabe que não é bem assim, né? Eu pensei assim também no início, igualzinho. Nossa. Né?
Bom, aí é, cheguei aqui, fui para o curso intensivo, fiz o A1, me desesperei já no A1, aí repeti o A1. Falei assim, não, vou fazer de novo, que Mas não deu certo. o que é que te desesperou nessa primeira vez que tu fez o A1? A primeira vez que eu fiz o A1, acho que foi mesmo um choque, assim, um choque da língua, da dificuldade mesmo da língua, porque eu estava num ambiente totalmente, eu não conhecia ninguém, eu vim sozinha para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, e aí todo mundo falando alemão, eu estava assim, foi alemão demais. O primeiro A1 foi porque assim, foi um choque mesmo, assim, olha, eu estava achando que ia ser uma coisa, eu achava que tinha uma bagagem da língua, mas não tinha, e aí foi tudo muito difícil. Quando eu fui, e o curso intensivo é aquela história que, assim, coisas que não te contam antes de você ir para um outro país, né? O curso intensivo é intensivo demais. Gramática, todo santo dia, 3 quilos de gramática em cima de você. E aí eu também tenho a minha questão porque eu trabalho também, né? Então assisto aula e depois eu trabalho, não tinha muito tempo para estudar em casa. Mas assim, o curso intensivo é um balde de gramática todo dia que é jorrado em cima de você. E amanhã a gente continua outra gramática, e se você não entendeu de ontem, hoje, desculpa, não dá para voltar nesse assunto. Esse assunto foi ontem, você tinha que ter perguntado na aula de ontem. Então, foi terrível. Mas, enfim, repeti o A1, e aí fui direto do A1 até o B2. Hum. E quando terminou o B2, o que aconteceu foi que eu me sentia a pior pessoa do mundo, para não me chamar de burra. Nossa. Foi terrível. O sentimento que eu tinha era assim de uma frustração enorme, mas eu sempre vinha paciente, porque dentro de sala de aula, sempre questionando para os professores, né, se era normal essa minha dificuldade e tal. E os professores sempre falam assim: não, fica tranquilo que quando você estiver no B1, mais ou menos no meio do B1, você vai começar a conseguir falar. No B2, você vai conseguir falar. Assim, realmente, você até consegue falar assim, mas como a dificuldade que é o curso intensivo, né? Primeiro, muita gramática todo santo dia. Segundo, não tem muito tempo para você fixar uma matéria, você ter aquela atenção do professor daquela matéria, né? E revisar, voltar, porque o nosso processo de aprendizado envolve muito assim: eu assisto uma matéria hoje, amanhã você tem que revisar essa matéria. Então, é até uma coisa assim de questão de pedagogia, né? Cérebro, como é que funciona. Então, assim, isso não é aplicado no curso intensivo. Amanhã, como eu falei agora, né? Amanhã a gente vai ter uma matéria diferente, uma gramática diferente, e não vai poder revisar a de hoje. Se você tiver dúvida, é aqueles 5 minutinhos com o professor andando, indo embora no final da aula. E eles não vão muito a fundo das temáticas, né? É tudo muito corrido. Ficavam Então, lacunas, coisas sem você entender, pelo fato de ser em alemão, ficavam lacunas? Aí tem a dificuldade porque a pessoa que está ali te explicando, ela não conhece a sua cultura, ela não conhece o seu jeito de se expressar, não conhece as suas gírias, suas expressões, né? E ela está falando em outro idioma e ela está te explicando um idioma que você não sabe. Então, assim, você está aprendendo uma língua, ouvindo a explicação numa língua que você não entende, que você não sabe. Então, assim, é uma barreira muito grande. E por várias vezes eu me deparei com tempos verbais, por exemplo, que na aula eu entendi a explicação, mas eu não conseguia fazer a ligação daquilo. Tá, eu entendi o que você quis dizer, mas o que é isso na minha língua materna, no meu português? Ou então o pensamento era assim: tá, beleza, eu entendi isso daqui, mas como é que eu falo isso aqui em português? Será que é isso? Será que é essa mesma construção? Ou em português essa construção fica uma coisa diferente? E eu não tinha com quem debater isso, com quem trocar essa informação, né? Então, eu comecei, isso foram criando lacunas, e aí vinha esse ponto de interrogação dentro da minha cabeça, no dia seguinte era outro ponto de interrogação,
E aí eu fui assim, bom, vamos que vamos, porque uma hora dá certo, né? Eu sou brasileira, não desisto nunca. A fé, né? Então, só que quando eu terminei o B2, que eu olhei para trás, eu falei assim, gente, tem muito buraco. Eu terminei o B2 sem coisas básicas lá atrás do A2, por exemplo. É, por exemplo, declinação de adjetivo, sabe? Então, eu terminei o B2 sem. Aí, porque eu não conseguia declinar direito, eu, por exemplo, chegava lá no genitivo, não conseguia construir o genitivo, eu sabia como é que era a regra, mas se você não sabe a base, você não vai conseguir fazer a declinação e usar aquela ferramenta ali do genitivo, né? Isso é Uhum. um exemplo das lacunas que foram criando e eu não tinha como. E o curso intensivo aí é outro detalhe do curso intensivo. Você pagou um abraço, adeus, adeus dinheiro. Pode acontecer o que for na sua vida, aquele curso não vai te esperar, não vai postergar, não vai adiar, não vai te devolver dinheiro. Então eu tinha que ir, eu tinha comprado o pacote todo, tinha que ir, tinha que terminar. Mas enfim, terminei o B2, só que nesse meio tempo, enquanto eu estava percorrendo esse caminho do curso intensivo, sempre dando meus pulos, procurando outras formas de aprender, e até que encontrei você no Instagram. E aí eu comecei a adorar todos aqueles posts que você faz, como falar isso aqui em alemão, né? Uhum. Porque eu comecei a ver que no curso intensivo eu aprendia construções de frases que eu, na verdade, não usava muito assim no meu dia a dia, não naquele momento. Eu precisava, às vezes, de algumas coisas mais curtas, mais informais, mais coloquiais, mais do dia a dia, e eu não conseguia encontrar isso, né? E aí comecei a me amarrar, eu comecei a seguir, assim, e eu seguia e eu ia anotando nos papeizinhos, né? Eu tinha um caderninho aqui do lado do meu computador, eu ficava anotando tudo que eu ia vendo no seu Instagram desses como falar isso aqui em alemão. E aí comecei a virar fã de carteirinha, né? Já e aí encaminhava, tinha uns posts assim que eu gostava mais, eu encaminhava para alguns amigos, né? Aí beleza. E aí fui passando então o curso intensivo, só acompanhando essa parte sua do Instagram, até que quando acabou o curso, primeiro eu tirei um mesinho de férias para relaxar, porque depois de uma mega maratona, eu queria ir andar de bicicleta na Alemanha, né? Uhum. Mas depois eu falei assim, não, então agora eu tenho que revisar tudo que eu aprendi, como é que eu vou fazer isso? E aí comecei a buscar o seu material, eu já gostava dos posts, falei assim, não, vamos ver o que que ele tem. E aí eu me lembro que na época eu fui no seu canal do YouTube. E aí eu me lembro que eu fui assim, bom, eu preciso aprender de vez o que que é acusativo e dativo. Saber reconhecer, né, os casos melhor do que eu estava naquela época. E aí eu fui buscando as aulas, fui vendo o que você tinha de aula e achei essa aula. E aí eu me lembro que foi assim, foi fantástico, porque primeiro, primeira vez que eu tive uma aula de alemão em português. Para mim, ali deu a sacada. Eu falei assim, poxa, se eu escutar, se eu tiver uma explicação dessa matéria toda que eu tive em português, eu vou conseguir tirar todos aqueles pontos de interrogação que era a lacuna do fazer a ponte, né? A gente precisa fazer a ponte, porque quando a gente aprende uma língua nova, você precisa se expressar do jeito que você é, na sua língua materna, mas usando outro idioma, outra estrutura gramatical, outro tudo diferente. Mas o quem você é, você não consegue mudar. Então, você sempre vai buscar falar do jeito que você fala a sua língua materna. E aí, com você, eu consegui isso. E isso, para mim, foi assim, sem preço, sabe? Sem preço. E também, assim, não querendo exagerar, mas é porque é mesmo, você tem o dom da explicação, o dom do professor. Eu gosto muito, eu pessoalmente gosto muito da forma como você explica as coisas. E, e aquilo foi muito fácil para eu entender. Então, assim, você falou de uma outra forma, uma coisa que eu já tinha ouvido várias vezes lá no curso e nunca estava 100% claro.
Então, ali, quando eu assisti aquela aula, aí eu falei assim: não, então agora eu vou. Isso foi bem antes de eu ouvir essa propaganda do lançamento do curso. Isso foi alguns meses antes. Acho que foi até uns 3 meses antes isso. Aí eu falei assim: não, então agora já que eu tenho o canal do YouTube cheio de conteúdo, eu vou começar a buscar os conteúdos que eu estou querendo revisar e vou começar a assistir as aulas aqui. E aí eu tenho o livro, aí eu pensei, bom, eu começo a assistir as aulas dele, tenho o livro, e aí vou fazer um autodidata e seja o que Deus quiser, porque a última coisa que eu queria na vida era voltar para a sala de aula de um curso intensivo. Uhum. E aí fui fluindo, e aí tem a parte do que o seu treinamento, depois quando eu entrar no treinamento, eu vou falar, né? Que também é o que eu tive nesse momento no seu canal. É aquilo, assim, eu assisti essa aula de acusativo e dativo várias vezes, porque você escuta um conteúdo hoje, aí você fica processando aquilo na sua cabeça. Aí passa um tempo, alguns dias, eu queria ouvir de novo para ver se eu captava mais, se eu entendia mais ou se eu fazia mais alguma evolução sobre o assunto. Então eu comecei a gostar dessa ideia de você conseguir ver o vídeo várias vezes de novo. E aí, beleza, foi passando o tempo, aí eu fui, né, curtindo meu verão, curtindo os vídeos, curtindo o Instagram, e até que um dia eu falei assim, bom, eu estou precisando fazer alguma coisa mais hardcore, alguma coisa assim mais, algum curso mesmo, né? Mais disciplina, mais orientado. E aí veio a propaganda do curso. Aí eu fiquei assim, poxa, mas pô, é um valor, né? A gente está aqui, poxa, complicado para todo mundo, é complicado para todo mundo, questão financeira é complicada. Então, como é, invisto ou não invisto? Invisto ou não invisto? O que que eu faço? Eu estava em dúvida, eu estava super em dúvida. Uhum. Aí eu comecei a pensar seriamente, aí comecei a pesquisar mais, e aí até que quando veio, eu assisti uma live sua, é, já estava assim, a parte de eu gosto da forma como ele explica e eu gosto do conteúdo da forma como ele apresenta, para mim já estava consolidado, eu não tinha dúvida quanto isso. Eu tinha dúvida em saber como que era a dinâmica do curso, porque eu Uhum. ficava pensando assim, ah, plataforma online, eu vou entrar lá, vou assistir um vídeo, aí depois eu não interajo, e aí como é que eu tiro dúvida, né? Eu queria aquela interação. E aí eu vim saber que eu tinha as aulas uma vez por semana, as aulas online, ao vivo, da onde a gente podia ter a interação. Eu falei assim, poxa, legal, né? Beleza. Então, não é só a plataforma, né? A gente tem a oportunidade de trocar, né, ao vivo. E aí também fiquei animada pela possibilidade de poder ter essa mesma dinâmica que eu estava tendo no canal do YouTube, que era poder voltar nas aulas. Então, assistir uma aula hoje, beleza, estou lá cumprindo o cronograma do curso, mas se eu precisar lembrar de um assunto, eu vou lá na aula e vejo aquela aula de novo. Então, o material está lá disponível, né? Uhum. Então, foi quando. E aí também o seu lado que eu gostei muito, assim, que foi para mim fundamental na decisão final, foi a questão da confiança, né? Você não, você pode comprar o curso, e aí depois, se não gostar, você tem tanto um prazo lá, que eu já não me lembro mais, porque eu com certeza não usei, de devolver o dinheiro, né? Uhum. Aí foi quando eu falei assim, não, então eu vou experimentar. Aí agora eu vou investir, vou experimentar e vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Uhum. Quando eu entrei, e aí vem a outra parte do que me surpreendeu e me agradou muito, que aí é uma coisa que eu falo assim, poxa, realmente, hoje eu olho para trás e eu fico pensando assim, poxa, se eu tivesse feito isso antes, talvez a minha interação inicial com o idioma teria sido diferente. Por quê? Uma coisa que eu ficava, assim, eu me sentia muito perdida no curso intensivo, porque Uhum. eu sentia, para mim era como se era assim, era chuva de gramática, mas para mim os pontos não interligavam muito bem. Quando você está no A1 e o A2, tudo bem, porque você está aprendendo coisas muito básicas. Então,
Hoje eu aprendi sobre as condições do tempo. Amanhã eu aprendi sobre comida. Amanhã depois furnitures, mobília da casa, os cômodos da casa. Então, o A1 e o A2 é muito beabá, né? Você não sente muito isso. Só que quando chega no B1 e B2, começa os tempos verbais, e aí eu ficava agoniada porque eu não conseguia ter um panorama assim. Eu me lembro que eu aprendi um monte de coisa, mas eu não conseguia lembrar o que, que era aquilo tudo. E aí, por que que eu voltei para o curso intensivo, né? Porque quando eu entrei na sua plataforma, eu naveguei pelo A1, A2, essa parte básica, que também é muito bem explicada, mas eu me lembro que quando eu cheguei na aula do Tempos Verbais, a primeira aula que tem na plataforma de Tempos Verbais, você já de cara coloca o que, que é presente, passado e futuro. Então, ó, aí eu acho que até você fala assim, olha, eu vou apresentar aqui de uma modo geral, você, não, claro, não tem nem como em uma aula você ir nos pormenores de tudo, todos os tempos, né? Mas de uma forma muito simples, ali você já matou uma curiosidade que eu tinha há meses atrás, porque era isso que eu queria lá atrás. Porque eu estava lá atrás no curso intensivo, hoje a gente aprendeu o passado. Mas eu saía da aula e falei assim, mas como é que é o futuro? Eu vou encontrar com a minha vizinha, quero falar que eu vou no lago no sábado, mas eu hoje aprendi só o passado. Então, assim, eu ficava assim, crise de ansiedade, né? É, então, assim, quando eu tive essa aula na sua plataforma, eu falei assim, gente, é tão simples, por que que é uma lógica tão lógica? Por que que você primeiro apresenta a base da língua e aí depois você apresenta o que que a pessoa precisa no dia a dia, porque ela, de alguma forma, ela já vai saber se expressar de uma forma não tão completa, não tão detalhada, mas o básico você consegue. E aí você explicou aquilo, deu aquele panorama, aí depois você volta e aí você começa a detalhar, aí você começa a crescer na gramática, né? Então, isso para mim, assim, eu estou focando muito em gramática porque eu sou cartesiana, né? Então, assim, eu Ah, tá. gosto de Ah, você gramática. gosta, então. Eu gosto da gramática. Mas também tem o outro lado, que é também bem legal, né? Que é as aulas elas vão permeando. Você assiste uma aula de gramática, mas aí vem os textos e áudios, né? Para a gente estudar, praticar o escutar e você, assim, você ouve o áudio e aí tem o texto. Então, você sempre vai ter uma gramática permeada com esse conteúdo de praticar o escutar e o escrever, né? Entender o que está sendo falado. E aí você entra com as situações do dia a dia, que aí são situações do dia a dia de verdade, não é aquelas situações do dia a dia do livro lá do curso intensivo que o pessoal vai viajar para a Áustria todo final de semana, para um chalé na montanha. Não, você está falando do trem, do microfonezinho lá do trem que ninguém entende nada, do trem que está atrasado, do trem que foi cancelado. Por isso, sim, são coisas do dia a dia, né? Exato. Então, o curso é bem legal porque, assim, as situações do dia a dia que você traz realmente são as situações do dia a dia que a gente passa. E são as situações do dia a dia que a gente passa sem saber falar a língua e não sabe o que fazer. Então, eu acho que o curso prepara muito. Não tem só o lado da gramática em si, né? Aprender um idioma, tem o lado da prática, da vivência, do que é estar na Alemanha, né? Eu acho até que para quem está fazendo o curso no Brasil, vai chegar na Alemanha com já preparado, né, para as situações. Assim, acho que Uhum.
Eu não sei, porque hoje em dia eu reconheço a qualidade desse conteúdo, porque eu estou aqui, eu já vivi. Então, quando eu olho lá a aula da situação do dia a dia, que eu olho a situação, eu falo assim, ah, isso daí é mesmo, verdade. Mas Exato. eu acho que para também, assim, além do curso agregar do idioma, acho que o curso para quem está no Brasil e tem intenção de vir para cá, já vai chegar aqui já calejado. Exato. Você lembra de coisas práticas assim que você, sei lá, lá dentro tem um curso de pronúncia, tem as frases lá Ah, sim. prontas do Anki, ou mesmo esses textos e áudios Ah, envolvendo sim, consulta sobre o Anki. médica. Pode É, falar. sobre o Anki, né? O Anki foi uma coisa que eu não conhecia, eu não fazia ideia que existia, e aí aprendi com você no curso, que é assim, de grande, é muito importante o Anki. É maravilhoso, que esse é um app, para quem não conhece, o Anki é um app que você, é o sistema de cartões de memória. Então, todo dia você compre um tempo para você, aparece um card com ou uma frase ou uma palavra, algum conteúdo em alemão. E aí você tem que memorizar aquilo, saber o que que é aquilo, e aí quando você dá um clique, ele vira o card e ali está a resposta. E aí você diz se você achou aquilo difícil, fácil. Não, lembrei muito fácil. Aí ele vai jogar esse card para mostrar para você daqui a tanto tempo, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ou então 15 dias, às vezes aparece até mês, quando é muito mais fácil, já ficou muito fácil, ele mostra daqui a 4 meses. Se você fala que está difícil, ele vai mostrar daqui a 15 minutos, 1 minuto, ou daqui a um dia, 2 dias. Então, é um método, me ajudou demais, por exemplo, a parte do saber os artigos, né, o gênero das palavras. Isso era uma das minhas lacunas, que eu terminei o B2, nossa, eu brincava falando para mim, tudo é de, porque dia todo mundo entende, eu não quero saber. Mas aí, quando eu fui começar o seu curso, eu levei a sério e falei assim: não, eu tenho que aprender isso. E aí, uma das coisas também que eu achei sensacional, a parte do Anki, que você fornece o material com todas aquelas regras para você. Não é você decorar o artigo das coisas, é você saber identificar qual é o artigo que vai ser daquela palavra que você não conhece, né? Então, quais são as regras? Eu fiz o Anki dessa parte, nossa, mudou. Hoje em dia, eu estou no meu dia a dia, aparece uma palavra, eu não sei qual é o artigo, eu consigo raciocinar para tentar descobrir qual é esse artigo. Cara, algumas vezes eu falho e tal, mas assim, eu senti que mudou muito. Hoje em dia eu me sinto mais segura em identificar o artigo das palavras. É, Isso te deu a mais, grande maioria das vezes eu acerto. isso te deu mais confiança na fala, consequentemente? Consequentemente, porque eu comecei a. Porque eu sei o artigo e porque depois de entender a declinação, né, aquela parte do acusativo e o dativo que também mudou a minha estrutura de frase, assim, mudou o meu entendimento, o meu aprendizado, eu realmente aprendi. Então, agora eu juntei um com o outro. Então, agora, quando eu estou no dia a dia construindo uma frase, eu já consigo bem mais rápido na construção da frase, pensar na palavra, pensar no artigo e já pensar na declinação, porque eu já sei se é acusativo ou se é dativo, sabe? Então, essa equaçãozinha, hoje em dia, para mim, já é outra, já é uma página virada, já estou em outro patamar, amadureci, sabe? E eu digo isso baseado assim no que as pessoas do meu lado falam, porque eu convivo com alemães e alemães que estão assim, eu convivo de encontrar dia sim, dia não e passar horas junto, né? Tem até umas coisas de trabalho também rolando. E assim, as pessoas falam, comentam, sabe? Depois de uns 2, 3 meses do seu curso, uma amiga minha falou assim: Nossa, o seu alemão tá assim, mudou, melhorou muito. E ela sempre fala, tá cada vez sempre melhorando, melhorando. É, tem outra coisa do Anki também interessante, que, por exemplo, quando eu comecei, eu pensei assim, então agora eu tenho que ir lá no seu Instagram, pegar todos os posts que eu vi seu, com tudo que você falou, como falar isso em alemão, e ter o trabalho de cadastrar aquilo tudo, né? Mas não, você já fornece 1.000 frases de cara, você já dá 1.000 frases. É muito tempo de Anki, gente, é muito tempo. Então, assim,
Isso é outra coisa que o curso, assim, aí eu já estava cursando, né? Que quando eu vi, eu falei assim, nossa, isso é muito legal, cara. Foi uma parada que você fez assim, que você pensou que foi sensacional. E aí você falou da parte da pronúncia, né? É, eu tenho um professor, sabe, que eu assisto aula toda semana, que ele sempre puxa a minha orelha. Ele puxa muito a minha orelha, sabe, Ravile? Porque o meu é R no final, cara. Cara, não Mas fiz eu tô demorando. melhorando. Então, assim, não você realmente, assim, coisa que eu nunca vi em outro curso, você cobra muito pronúncia, isso daí você não deixa passar. Parece até aquelas professoras lá da ginástica que falam, não vem passar se não fizer certo, não me cumprimenta na praia, não me fala que é aluna minha, não. Eu tinha uma professora de ginástica que era assim, não me cumprimenta na praia, não, faz abdominal aí. É que nem você, ó, fala esse negócio certo. Bizarro, não vai, caramba, caramba. Não, realmente, essa questão da pronúncia é importante, né? Que isso ajuda em você ter confiança para falar, né? É. Não, e a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia eu cheguei num patamar a mais que antes, para mim, todo mundo que falava alguma coisa de alemão, para mim, falava fluente. Eu falei assim, não, essa pessoa fala alemão fluente, eu que não falo nada. Hoje em dia eu já consigo reparar quando as pessoas falam ou alguma coisa errada de gramática, mas também a pronúncia. E, gente, quando a gente quer falar um idioma, tem que se preocupar, sabe? Tá certo que tem a questão do gutural, que não é natural nosso brasileiro, né? É difícil, sim, mas eu não falo nem tanto do gutural, mas em alemão existe uma gama de fonéticas diferentes do português, que a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa ter o carinho e a atenção de falar a língua correta. E faz diferença. Faz muito, para quem está ouvindo, faz muita diferença. Com certeza. Wendy, na tua opinião, você acha que é possível, que é tranquilo aprender com materiais gratuitos na internet? Ou você acha que isso atrapalha? Quais são os prós, quais são os contras? Se é que existem prós e tal? O que é que você acha de uma pessoa que quer caminhar sozinha no aprendizado de alemão? Olha, toda busca, todo aprendizado é válido, mas eu acho difícil, porque é uma língua complicada e você precisa ter no mínimo um roteiro, você precisa ter uma orientação. E aí isso, por exemplo, um ponto que eu acho super positivo, porque na plataforma você é livre para gerenciar o seu tempo, né? E você Qual a tem plataforma? na sua plataforma, no seu curso, você tem, por exemplo, eu me sinto livre para ir no meu ritmo, apesar de você sempre falar que a gente tem que tomar o cuidado de seguir a sequência, porque a sequência tem uma lógica, hoje em dia eu entendo isso e respeito, mas é aquela tal história, né? Todo mundo tem vida corrida e tal, então tem dia que eu consigo me dedicar mais, mas quando eu não consigo, eu estou ali sempre pelo menos uns 15 minutinhos por dia para não perder o hábito, não perder a frequência, não perder o contato também, né? Então, assim, o ensino, o estudo livre eu já fiz. Eu busquei isso durante um tempo. Eu não acho tão efetivo. Você é válido para não ficar parado, mas se você tem a oportunidade de buscar por exemplo, o seu curso que tem uma plataforma que te dá liberdade de gerenciamento de tempo, eu acho que vale muito mais a pena. Uhum. E sobre a questão de dom, lá na internet, às vezes as pessoas me falam assim: Ravili, eu não levo jeito para aprender alemão. Já tentei pra caramba, acho que eu não tenho um dom para idiomas. Você acha que isso existe? Qual a sua opinião em relação a isso? É, eu acho que, assim, não é que existe, eu acho que não existe, mas a gente pensa. Eu também pensava assim. Eu aprendi, demorei muito tempo para aprender inglês, porque era aquele inglês de colégio, cursinho, cultura inglesa, né? Criança, achava um saco, enfim. Achava que a língua não era meu negócio. Eu sou engenheira, cabeça cartesiana, não sou boa de aprender línguas. Hoje em dia eu vejo que não é nada disso, basta você querer, basta você curtir.
Agora você tem que entender que, por exemplo, o alemão, que é uma língua mais complicada, mais complexa, vai te demandar um pouco mais de esforço, claro, mas não para você tomar isso como algo negativo. Eu acho que qualquer um pode aprender. E eu também eu já passei dos 40, não vou dizer quanto que eu tenho, mas eu passei dos 40. Eu achava, não, eu sou mais velha, vai ser mais complicado. Não, não tem nada disso. Basta querer. Na hora que eu saí do curso intensivo, que eu saí do trauma, que eu comecei o seu curso e que podia administrar o meu tempo de conforme no meu flow, né? Fazendo o meu flow e curtir aprender, tudo mudou. Aí a língua deslanchou, aí eu consegui falar. Show Então, de assim, bola. não tem dom. Claro, tem pessoas que têm dom e têm mais facilidade, isso é óbvio. Mas não é que as outras pessoas não podem, todo mundo pode. Com certeza. E em relação a aprender com brasileiro, no começo, quando eu comecei a aprender alemão, eu tinha um preconceito de aprender com quem fosse brasileiro ou brasileira. O tempo foi passando e minha opinião mudou assim em 180 graus. Virou o oposto, né? Qual a tua opinião em relação a isso, em aprender com alguém do seu país? Como eu já até falei aqui, né, nesse nosso bate-papo, né, o que me conquistou no seu curso foi exatamente ouvir a explicação em português, porque todo mundo fala que alemão é complicado, mas, gente, português é bem parecido, complicado bem parecido, né? E aí, uma das coisas que eu curto muito no seu treinamento é quando você faz essa comparação, né? Então, tipo, você fala assim, você lança uma gramática, e aí você fala, você está achando isso aqui complicado? Aí você escreve embaixo a mesma frase em português, e aí você mostra o quanto que é complicado também, né? Isso foi uma coisa que eu adorava. No início eu achava super divertido. Então, o fato de estar ouvindo a explicação em português mudou muito o meu entendimento. Principalmente, não só pela facilidade de estar ouvindo a explicação na minha língua, mas também para você mostrar as nuances. Outro dia eu ainda perguntei para você, né? Eu postei duas frases em alemão que, na verdade, a mensagem principal é a mesma, mas você pôde me dizer qual era a nuance de diferença entre elas duas, e era total diferença. Então, essa explicação que você deu sobre essas duas frases, nenhum professor em alemão ia me dar, porque ele não ia nem entender qual era a nuance do que eu estava perguntando, sabe? Então, assim, eu acho que a explicação com o professor em português é muito mais do que válido, assim, muda muita coisa. Muito bom. E na verdade, no meu caso, eu achava que a explicação em português iria prejudicar a minha imersão, o meu contato com o idioma. Logo depois eu percebi que, na verdade, a explicação em português ela está só te acelerando o entendimento do conteúdo e nada impede de você consumir conteúdo em alemão. Você não está preso. Você Exatamente. vai consumir conteúdo em alemão, textos, áudios, ler, ouvir e tal. Só que a explicação em português é para acelerar o entendimento. Toma aqui, Isso. e acelerar aqui. Exatamente. Exato. Exatamente. Concordo plenamente. E em relação à memória, tem muita gente também que fala assim: nossa, eu não consigo memorizar nada, não tenho memória, né? Estudo alemão, na hora de falar, trava porque eu não consigo lembrar das palavras. Tem solução para isso? No treinamento, você viu alguma coisa nesse sentido que ajuda na memorização? Eu sou essa pessoa. Eu tenho uma dificuldade enorme para lembrar das coisas, principalmente no estudo mesmo. Então, o Anki me ajudou muito. E aí eu tenho uma rotina que, independente, se eu estiver saindo de casa para ir fazer alguma coisa, eu vou andando para o ponto de ônibus e no ônibus fazendo Anki. Se é um dia que eu vou ficar em casa, eu pego minha caneca de café, sento no sofá, ainda às vezes de pijama, e abro. A primeira coisa do dia que eu faço é a minha horinha de Anki, sabe? Então, a memorização, eu tinha um trauma achando assim, não, não vou conseguir nunca. Não, depois que eu comecei a usar o Anki, eu vi que realmente é possível sim. É uma metodologia muito boa. Beleza. E em relação, por exemplo, a investimento financeiro? Tem muita gente que, é, sei lá, eu imagino que imagino não, com certeza a maior parte das pessoas não tem dinheiro sobrando para investir.
né, em treinamentos ou comprar alguma coisa, né, um investimento mais alto em alguma coisa e tal. Mas qual é a sua opinião em relação a isso? Você tinha dinheiro sobrando para entrar no meu treinamento? Como é que foi isso? Não, não, eu não tinha dinheiro sobrando, meu dinheirinho aqui é bem contadinho, né, em euro e tal, mas eu trabalho online para o Brasil, mas o que que eu fiz? Eu fiz um esquema com um brotherzão e eu parcelei. E aí eu parcelei, peguei emprestado, parcelei e Mas aí fui por que que pagando. você se sacrificou para isso assim? Por que você Porque eu decidiu? vi, porque eu vi que era que, assim, foi aquilo que eu contei aqui, né? Foi uma escala, uma sucessão de fatos que foram me convencendo a comprar. E aí, quando eu vi que tinha a possibilidade de eu experimentar e se eu não gostasse, ter o dinheiro de volta, aí eu falei assim, não, então agora eu tô segura que eu posso não gostar e ter o dinheiro de volta, né? Diferente do, como eu falei lá, dos cursos intensivos, que eles não estão nem aí, eles não te tratam como ser humano. E eu acho que esse respeito pela condição financeira do outro é um diferencial muito grande em você e é uma coisa que tem que ser valorizada. Então, para mim foi. E aí, sim, e aí depois que eu fiz o investimento, que eu comecei a navegar pela plataforma e a atender a começar mesmo o treinamento efetivamente e estudar, aí eu vi que, nossa, valeu muito a pena, não me arrependi nem, nunca passou na minha cabeça de me arrepender, sabe? E aí, pelo tempo também, né? Porque pelo valor, pelo tempo do curso e pela estrutura, a forma como as coisas são passadas gradativamente, permeada com todo o conteúdo de situações do dia a dia. Então, assim, é uma constelação que encaixa muito bem, muito bem. Então, para mim, assim, foi super satisfeita, super. Show de E eu bola. super indico. Muito bom. Pessoal, lembrando o seguinte, que nos dias 20 de maio, anote essa data, 20 de maio de 2024, é uma segunda-feira, 20 de maio, 22 de maio e 24 de maio, eu vou realizar um evento chamado Independência no Alemão, que é para você que quer saber como você pode falar alemão com confiança no dia a dia, né? É um passo a passo prático para você entender como é que tudo funciona em relação ao aprendizado de alemão. É muito indicado para quem está se sentindo perdido ou perdido em relação à metodologia, para quem já fez vários outros cursos e não conseguiu ver uma melhora significativa, e obviamente para quem nunca fez curso nenhum, mais ainda, né? Porque a pessoa pelo menos já vai ali ficar sagaz em relação ao aprendizado do idioma. Para você se garantir sua vaga nesse evento, você pode clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você tiver no Instagram, você pode digitar a palavra quero para receber o convite aí no seu direct e já se inscrever, beleza? Eu quero agradecer muito a Wendy pela participação, por ter ali dado o relato dela em relação ao treinamento e falado também um pouco dos desafios que ela enfrentou, por que Alemanha, por que alemão. Para ela, uma coisa mais óbvia, né? Vem de família ali com alemães ali e tudo mais. Wendy, muito obrigado. Fico muito De nada, feliz, né? E a gente vai se vendo. com Beleza? certeza. Obrigadão, viu? Obrigada você. Valeu, Um beijo tchauzinho. grande. Tchau, Beijão, tchau. tchau.